noite, meninas. Tudo bem com vocês? Que bom ter toda a família aí hoje. Um excelente encontro para nós. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Então tá, jóia. Vamos lá, sem mais delongas, então. Começar o nosso culto do Evangelho no Lar. Vamos se posicionar aí na melhor posição possível. Fechar levemente os nossos olhos. E se concentrar apenas na nossa respiração. O ar que entra, o ar que sai. O caminho que o ar faz dentro do nosso organismo. Abastecendo cada célula, cada molécula. Esse ritmo automático de cada um de nós. Pensamentos, emoções, memórias, e aquela voz interior vem e vai a todo momento. Apenas observe, não interaja. Vá sentindo a pulsação do seu coração. Ele vai entrando no mesmo ritmo da nossa respiração. Estabelecendo a nossa conexão com o nosso eu divino, nosso eu interior. Levando essa conexão aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores e mentoras, nos conectando a essa egrégora de luz que a gente faz parte. E assim, com essa conexão estabelecida, vamos agradecer pela semana maravilhosa que tivemos, com todas as oportunidades de crescimento e de reparação. Vamos pedir ao nosso Pai Maior também, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso corpo, o nosso emocional e o nosso espírito, para que as reflexões de hoje possam ser interiorizadas em nós, para que nós nos transformemos naquela candeia que ilumina por onde a gente passa. Iluminando primeiro a nós, os principais necessitados, e, consequentemente, iluminando a todos à nossa volta. O nosso caminho e o caminho de quem está trilhando neste caminho junto com a gente. Pai amado, e rendemos graças sempre, e que sempre seja feita a sua vontade frente a nós. Que tudo possa ser vivido de forma eficiente e de coração aberto. Gratidão, Senhor, por este momento. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ana? Oi. Oi. Capítulo 9, né? Isso. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Esse ID é o que, hein, gente? Desculpa, mas eu não sei. É idem, deve ser, né? Deve ser de Mateus também, versículo 9. Acho que é idem. É idem, né? Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada.
e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometido o céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, pelo efeito do afastamento dos maus. Bom, aqui fala justamente da brandura, né, da amorosidade, em comparação, né, ou ao oposto, né, da violência. E ele coloca aqui que a importância da gente viver aqui nesse planeta, né, a importância da nossa encarnação aqui na Terra, que é importante essa vida, essa encarnação, e que é aqui que a gente vai, minha interpretação, né? E aqui que a gente vai estar recebendo todas as oportunidades de crescimento e de nos melhorarmos, né? Porque você não ceder a uma palavra áspera, você não ceder, né, ao egoísmo, é muito difícil. Então, a gente está sendo como se fosse polido, né, lapidado. A cada não que você diz para o teu egoísmo, a cada não que você diz para uma palavra de raiva, né? E não é só a palavra, como ele coloca aqui, é o que significa aquela palavra, é com que entonação que sai aquela palavra, é com que sentimento que sai aquela palavra de você. E que vibração você está emitindo quando você fala aquela palavra, não é a palavra em si. Né? É tudo aquilo que ela representa quando você fala aquela palavra, é tudo que você está sentindo quando você bota para fora aquela palavra. A intenção seria a intenção e as consequências das palavras, né? E como você coloca aquilo, né? E o que o outro sente quando você fala aquilo, porque as palavras elas têm um significado. Você já coloca que ele tem um sentimento quando você fala, e o outro quando recebe, às vezes é como se fosse uma flechada. Né? E aí, assim, bem-aventurados realmente os que são brandos, né? Aqui não é ainda, né? Não, ele fala de pacíficos também, né? Eu peço muito a Deus para eu ser pacífica. Acho que pacificadora, eu ainda não estou lá, né? Ainda estou um pouco distante de ser a pacificadora, mas que eu seja pacífica, pelo menos, né? Já é um passo aí na caminhada. E a gente reconhecer quando a gente quando a gente fala essa palavra mais áspera, porque a gente fala. Não adianta dizer que não fala, a gente fala.
Então, quando a gente fala e reconhece, caramba, não fui legal com fulano, isso já é um bom sinal. É sinal de que a gente já está procurando o caminho ali dos pacíficos, o caminho dos bem-aventurados. Desculpa, gente, estou falando muito, fala aí. Não, eu só queria completar, porque você falou, me veio na mente, assim. E aqui também, quando ele fala da questão dos bens terrenos, porque hoje, enquanto nós estamos na matéria, nós precisamos do que alimenta a matéria, mas não colocar isso acima dos bens do céu. Então, assim, porque muitos usam da violência, cometem injúria, difamam, e são agressivos, e são violentos, mas com a finalidade de prejudicar o outro, de lesá-lo, e muitas vezes para ficar com seus bens, né? E ter cada vez mais, né? É o que ele coloca, né? Eles têm o que precisa e o supérfluo. Então, às vezes, tira de quem precisa para ter o supérfluo. Deixa quem precisa sem nada para poder ter o supérfluo. Ele fala aqui da necessidade que a gente tem dos bens, que a gente também não pode dizer, não, eu vou me desapegar de tudo. Também não é assim, a gente precisa dos bens. A gente só não pode deixar com que eles falem mais alto do que o amor da gente pelo próximo. Foi um pouco do que você trouxe, né? Não vai ser violento com o outro, porque aí você está botando o bem material acima do amor ao próximo. E é corrente de ódio que isso vai alimentando, né? E às vezes esse ódio vai perpetuando aí de geração em geração. Sim, verdade. Quantos hoje ainda vivem meio que pagando erros dos antepassados lá que brigaram por terras, que brigaram por coisas, riquezas materiais. E hoje ainda gerações que nem conheceram essas pessoas que brigaram ainda estão aí sofrendo as consequências disso. Fica rivalidade entre famílias, né? E, na verdade, a gente nem sabe o que foi que aconteceu, mas sabe que uma família é contra a outra. Foi o tataravô quem brigou. Mas leva isso aí para frente, né? Não, e pior é quando afastam dentro da própria família. Verdade. Né? Quando priva da convivência dentro da própria família. E aí as pessoas crianças que poderiam ter crescido juntas, brincado juntas, mal se conhecem. Né? Você me fez lembrar a questão de herança também, né? Às vezes uma pessoa falece e você vai ver, às vezes não tem bem nenhum. Às vezes o bem material é, sei lá, um jogo de panelas, um aparelho de som. Quer dizer, praticamente não é nada. E a família está brigando para ver quem fica com o quê. O respeito acaba, o amor acaba, em função de um bem material que às vezes você olha assim, gente, mas aí, vocês estão brigando por causa disso mesmo? Muito complicado. Fala aí, Sandrinha. Não, vocês já discorreram aí todos os aspectos principais, né? Eu ia me deter mais a questão da palavra mesmo, a intenção que a gente coloca em cima das palavras, e aí eu trago aquele exemplo do prego na madeira, né, que é o exemplo da palavra. Por mais boa intenção que tu tenha, né, por mais atenuante que for essa tua palavra, esse teu sentimento, ela sempre vai deixar uma marca em alguém, né? Aquela história do prego. Pregou, fincou na madeira, tu pode tirar, passar uma massinha, dar uma lixadinha, mesmo assim tu vai perceber que naquela madeira houve alguma coisa que foi colocada, e assim com a palavra. Né? E a gente estava até comentando em off antes, né? Tudo aquilo que a gente estava comentando, o quanto a gente ainda é reativo com relação à palavra. E aí entra o nosso ego mesmo em voga, justamente porque é o que se sente ferido, é o nosso CPF que se sente ferido. Quando vem alguma palavra que machuca, né? Que causa aquele sentimento de revolta, de irritabilidade. Não, tu não... Agora eu sou adulto e tu não pode mais defecar na minha cabeça, né? Grosso modo falando, vulgarmente falando, né? Então, quando a gente faz um movimento contrário, isso e paga na mesma moeda, porque normalmente quando o CPF foi ofendido, ele devolve na mesma moeda, ele não adianta, né? Nós somos seres imperfeitos e nós estamos aqui neste mundo de expiação e provas, onde a gente tem que ter mesmo um cuidado muito grande em como que a gente vai devolver aquilo
que está chegando para a gente. Mas... Oi, desculpa, pode falar. Não, é só para... Mas quando a gente toma consciência de que a gente se equivocou naquilo ali e faz a introspecção e percebe que fez errado, tá? E numa próxima ocasião continua com a irritabilidade, com a coisa, mas com um sentimento um pouco mais ameno, a gente vai mudando esse aspecto. E daqui um pouco a gente vai conseguir realmente se tornar brandos. Mas primeiro a gente tem que se tornar pacíficos, para depois a gente se tornar brandos. Tem o livro que fala sobre comunicação não violenta, fala muito sobre isso, né? De você se educar para ouvir, porque, na verdade, a pessoa está falando com você com agressividade, mas a agressividade é dela, não tem nada a ver com você, né? Pega o que ela está falando, sem deixar afetar seu CPF, como o Sandro trouxe, né? Pega a mensagem. O que você pode fazer com aquela mensagem? Ela te é útil, não te é útil? Você pode melhorar alguma coisa? Não. Tirar a emoção e o sentimento que aquela fala, para você não deixar o seu CPF ser atingido. E também ter o cuidado na hora de você falar, né? Falar sobre a coisa, na coisa em si, não colocando julgamento em cima do outro. Porque às vezes você está reclamando de um fato, mas na hora de você reclamar, você ofende a pessoa que, né, ocasionou, digamos assim, aquele fato, né? Tem um leite derramado na cozinha, você já chega, quem foi o relaxado estúpido que deixou o leite? Você já ofendeu a pessoa que derramou o leite. O problema é a pessoa ou é o leite derramado? É o leite, né? Então, olha, gente, quem foi que derramou esse leite aqui, né? Eu vou limpar, mas o que foi que aconteceu? Olha a diferença, você deve estar procurando solucionar o problema e não ofender a pessoa que derramou o leite. Quer dizer, acho que a gente tem um trabalho duplo. É o trabalho da gente aprender a falar, sem colocar a nossa raiva ali naquilo que a gente está falando, e aprender a ouvir, tirando a raiva que vem do outro. Ele pode estar com raiva, ok, é problema dele, não vai chegar até mim. Né? Assim, falei aqui em grossas palavras, lá explica melhor, mas o livro fala justamente sobre isso. Aí, quando você estava falando da palavra, aqui está escrito, né? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles concórdia e união. E depois ele termina, né? Depois da da humildade para com Deus, os deveres do ser humano, né? Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Quer dizer, quando você já não sai ofendendo o outro, você está sendo caridoso com o outro, porque você não está ofendendo, e caridoso com você também, porque quando você joga ali aquela ofensa, você já está fazendo mal para você. Né? Você está sendo caridoso com o outro e com você mesmo. E no finalzinho, enquanto você estava falando, eu estava olhando, ele também fala dessa questão da transição planetária. Né? Esse trabalho que a gente está fazendo de melhoramento vai levar a Terra a se transformar num planeta de regeneração, onde já o mal, né, a violência, a maledicência, né, como ele coloca aqui, né, a injúria, isso já vai estar mais atenuado e a gente vai ter um planeta mais onde o bem prevaleça mais do que o mal, que hoje a gente vive num planeta de expiações e provas, onde o mal ainda é bem dominante. Eu não diria que ele domina, eu acho que o bem ainda domina diante do mal, mas o mal é mais barulhento, né? E no mundo de regeneração, o bem vai ficar mais em evidência. A gente está sendo lapidado aí para ser brando, para poder ocupar o planeta Terra regenerado. Se Deus quiser, e nós nos esforçarmos para isso. Desculpa, gente, só demais. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E vamos lá, então, para o nosso pão nosso de cada dia, né? Olá, tudo bem? Uma pausa aqui na reflexão espiritual. Faça o favor para a gente. Inscreva-se, ative o sininho para que você receba as notificações de quando os vídeos estão no ar. Faça isso, ajude o canal a crescer. Muito obrigado. Agora voltamos às nossas reflexões espirituais. Então, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 33, trabalhemos também. No Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, Paulo diz o seguinte: e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós,
sujeitos às mesmas paixões. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ao testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderiam apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de amor, luz e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam, em derredor dos valores expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rejoam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Tudo veio a corroborar, né, com aquilo que nós estamos falando, puxando a gente para a reforma íntima, para a busca de nós mesmos, entendendo que as nossas vicissitudes, que o nosso egoísmo é próprio de nós que estamos encarnados aqui na Terra e que precisamos fazer esse burilamento, entender que Maria Madalena, que tinha aberto mão de ser uma judia dentro dos parâmetros judeus da época e cometeu todas as transgressões possíveis e imagináveis para uma mulher da época, se sentindo redimida ao ser reconhecida como Maria e não como Lilith, né? Como ela era conhecida fora do meio, ela passa a se renovar e entender que toda aquela escuridão que ela vivia já não é mais a regra para a vida que ela escolheu seguir a partir de agora. Que sejamos nós capazes de fazer o mesmo movimento que Maria Madalena e abrir as janelas da nossa alma, né, dos nossos olhos, do nosso coração, do nosso espírito, e deixar que a luz entre. Porque aí, se a luz entra, as trevas serão mais escassas dentro de nós. Elas não vão deixar de existir, mas nós conseguimos visualizar mais a luz do que as trevas que existem na gente. Imprescindível a reforma íntima, a educação dos nossos sentimentos, né? Conhecer a nós mesmos, para que a gente possa usufruir desse mundo ditoso que está aí na frente, que vai acontecer por conta da lei do progresso e das promessas que Jesus nos faz. Está fechado o microfone. Então, todos nós somos seres dotados de luz e de sombras. E é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver, mas como que a gente faz? Você não tem como apagar a sua sombra, mas você tem como lançar luz sobre ela, né? Quando Jesus colocou lá que, não sei direito o termo, que
você coloca a luz sobre a candeia, você não pega uma candeia para colocar debaixo da cama, né? Você põe para poder iluminar todo o espaço. Então é isso. Você tem que acender sua luzinha ali, nem que seja uma vela, e aí aquela vela vai iluminando aquele quarto escuro, e aí você vai conseguindo ver o que estava ali dentro daquele quarto escuro. E a partir do momento que você consegue ver o que tem lá, você consegue ir limpando. Seria mais ou menos nessa analogia, né? E aí você conseguindo enxergar aquilo que você precisa fazer, aí eu acho que entra no trabalhamos também, né? Porque a gente tem o auxílio da espiritualidade, tem Deus olhando por nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí foi o que o Sandra falou, uma coisa complementou a outra, né? Se a gente não dá um passo atrás quando recebe uma palavra de agressividade, né? E não responde com agressividade também, é um trabalho que a gente tem que fazer. Opa, peraí, a pessoa está me tratando com agressividade, um passo atrás. Né? O que ela quer dizer com aquilo? Tira a agressividade do negócio. É um trabalho nosso. Alguém irritou a gente. Em vez de a gente explodir e falar de opa, dá um passo atrás. A minha avó dizia, enche a boca d'água antes de falar. Conta até 10 com a boca cheia d'água, depois fala. Porque nisso você já vai pensando, né? E eu acho que o que ele coloca aqui é justamente isso. Você vai dar luz naquilo, né? Que está na sombra, você vai ver o que precisa ser feito. Agora você tem que trabalhar naquilo. Você tem que melhorar aquilo. Né? E aí ele fala aqui no final também da missão que o planeta Terra tem, que é justamente de nos ajudar nessa nossa evolução, né? Nesse nosso trabalho com a gente mesmo. E eu tenho anotado aqui, da outra vez que eu li, que ele bota aqui no final, né? Que a gente às vezes esquece, a gente passa, né? Por miserabilidades aqui, e a gente acaba esquecendo que o pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Às vezes a gente se entrega e não quer lutar, mas a gente recebeu as energias para poder lutar contra aquilo, né? E vencer, ou trabalhar contra aquilo e vencer. Aí eu coloquei aqui, o pai nos dá a cruz correta e a energia necessária para carregá-la. Está acontecendo com você? A gente até comentou alguma coisa sobre isso antes. Está acontecendo comigo? Né? Então vamos pensar, por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que jogar essa luz em que sombra? Para eu poder melhorar? Que ação que eu tenho que tomar, né, para poder me melhorar? E uma coisa vai realmente completando, né? Como se fosse um crochê, né? Uma coisa vai completando a outra. Cristo não fundou em sua doutrina um sistema de deuses e devotos. Ou seja, não adianta a gente também ficar só na adoração. A gente tem que partir para a ação. Foi o que o Sandro falou, é reforma íntima, na veia. Separados entre si, né? Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. É para todos os corações, mas os sedentos é para todo mundo. Só que se você não fizer nada, você vai custar para chegar lá. Mas quando você está sedento, você vai atrás. Né? E aí você consegue evoluir aí, né, nessa caminhada mais rápido. Você tem que trabalhar para você conseguir conquistar. É isso. Eu acredito que se a gente não tiver esse ímpeto de fazer esse movimento de abrir mesmo as janelas da nossa alma e deixar a luz entrar, a gente vai sempre ficar escondido na escuridão. E, às vezes, a escuridão nem parece ser uma escuridão, parece ser apenas uma penumbra, sabe? Algo assim, superficial, que parece que tu consegue ter clareza em enxergar o que está acontecendo na situação, mas quando tu realmente coloca a luz sobre aquela penumbra, tu percebe o que estava escondido pelos cantos, né? O que estava realmente alimentando aquela penumbra e não deixando que a gente visse aquilo que realmente precisava ser mudado em nós. Então, ao tirarmos a candeia debaixo da mesa e colocarmos sobre a mesa, tá? É o melhor movimento que a gente pode fazer para conosco mesmo, né? E sem ser egoísta aqui, porque a primeira caridade que se faz é para conosco mesmo. E isso não é egoísmo, isso é inteligência, isso é indulgência. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, você se ama, e como você se ama, você ama o outro.
Então, não tem como amar o outro se a gente não ama a gente. Não é egoísmo, né? Tem a diferença aí do egoísmo para o amor próprio. Você estava falando aí, eu estava lembrando que, às vezes, a gente se acostuma com a sombra. E a gente não se dá conta que está sombrio. Né? Às vezes, você não procura a luz, você não se dá conta de que você precisa. Eu até lembrei aqui um exemplo besta. Às vezes, eu estou na cozinha fazendo almoço, e a minha cozinha é um pouco mais escura. E, às vezes, meu filho vem e acende a luz. Aí, sei lá, tô cortando batata. Ele acendeu a luz. Gente, como melhorou? Eu tô enxergando a batata. Quer dizer, eu tô ali naquele ambiente, eu tô enxergando. Para mim tá bom. Mas quando ele acende a luz, eu digo, nossa, né? Melhorou. Mas antes eu não estava sentindo falta da luz, porque eu tô enxergando. Né? E isso acontece com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. A gente acostumou ali com aquela penumbra e a gente vai seguindo achando que aquilo ali está suficiente. Às vezes não está. Às vezes não está. E quando a Gessiara estava falando, eu lembrei que, assim, quando tem uma sombra ou está escuro, você joga a luz e ilumina. Mas você não faz ao contrário, né? Você não joga uma escuridão na luz e acaba com a luz. Sim. Você não consegue fazer o contrário. Aí você vê o poder das forças do bem, né? O poder da luz. Até porque eu ainda não vi, historicamente falando, alguém jogando escuridão na luz e a luz se apagar. Não tem Eu como. não vi isso ainda. Não tem como. Você não tem um ambiente claro e você entra com a escuridão. É verdade. O ambiente muitas vezes tu é a escuridão. claridade, né? Normalmente tu é a escuridão que está entrando num ambiente claro, né? Aí é pessoal. Aí é pessoal. Aí é A tu escuridão está no CPF. É isso aí, tá no CPF. É isso. Temos um longo caminho a seguir. Mas o importante é que estamos no caminho. É não parar. Exatamente, estamos no caminho. Se tiver que parar para dar uma descansada... respira e segue, né? Respira, descansa e segue. É isso aí, é isso aí. É não se desviar do caminho. Esse é importante. Porque a partir do momento que tu desvia, tu vai ter que pegar o caminho de volta para entrar no caminho de novo. Então, para que o meu CPF vai me levar para o lado errado? Bora continuar no lado certo. Se você tem um caminho reto, né, você chega mais fácil do que se você ficar, né, desviando. E às vezes a gente vai fazendo isso, né? É tão rápido chegar do ponto A ao ponto B, se você seguir as instruções, mas a gente não segue. Aí a gente vai assim, né? Negócio, uma jornada aí que levaria 1 hora, a gente vai fazer em 4, 5. Mas isso porque o ser humano, ele sempre que vai receber uma notícia ruim, tá? Ele tem o desejo de não aceitar essa notícia ruim. E quando tu faz um mergulho íntimo para a reforma íntima, tu tem que olhar para essa escuridão que está dentro de ti, essa escuridão são as coisas ruins, e aí o teu desejo humano abranda essa questão e tu vai comendo pelas beiradas, tu vai indo por outros caminhos para não enfrentar essa situação realmente que precisa ser enfrentada. Mas isso é próprio do ser humano, né? A reforma íntima é um trabalho de autoconhecimento, né? E dói. Então, é o que você está falando. Muitas vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer lidar com aquilo. Melhor fingir que não viu. Isso aí. Vem por aí. Estamos com as aguinhas? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar aí com o nosso pensamento sereno, com o nosso coração ligado com o nosso divino, com o divino maior, com Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o nosso guia, né? E nós, como eternos aprendizes, seguimos pelo caminho. Pai, hoje queremos lhe pedir que o Senhor fortaleça as nossas pálpebras para que possamos olhar para dentro de nós e enxergarmos os pontos escuros que ainda temos dentro de si. Para que, ao identificarmos essa escuridão, essa penumbra, nós possamos abrir os nossos olhos da alma para que ele possa iluminar cada cantinho do nosso ser, a fim de expulsar e nos dar força para trabalhar essa escuridão que ainda teima de estar dentro de nós. Teima, porque nós ainda somos egoístas em não querer olhar e enxergar o que realmente precisa ser mudado e transformado dentro de nós. Pois a gente sabe que esta dor, este olhar, dói. Porque normalmente a escuridão está aonde estão as nossas mazelas mais profundas.
Mas, Pai, a gente sabe que através do poder da oração, dessa conexão espiritual, a gente consegue abrir nosso ser para iluminar esta escuridão. E é isso que estamos fazendo neste momento, Pai. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós e diminuirmos essa escuridão e essa penumbra, para que aí sim, com o nosso coração fervoroso, cheio de amor e de caridade, possamos aí sim distribuir esta fonte de luz a todos que estão à nossa volta, levando a sua boa nova, levando nós como seu exemplo, para que possamos realmente fazermos a grande transformação na humanidade. Nós três que estamos aqui, todas as pessoas que estão na nossa casa, que estão no nosso coração, que possam também, Pai, receber estes dons, receber esta luz. E pedimos aos caravaneiros do amor, que tragam até os nossos ambientes, os nossos lares, esta luz maravilhosa, que seja derramada aqui nos nossos ambientes, transformando e transmutando as energias que temos aqui, tirando daqui todos os miasmas, formas de pensamento e vibrações deletérias que foram atraídas por nossos pensamentos e nossas ações dentro dos nossos lares. E se porventura, Pai, algum irmão ou irmã foi atraída até aqui devido aos nossos maus pensamentos, às nossas vibrações, estes irmãos e irmãs também possam ser agraciados com esta luz e levados a um posto de socorro e lá receberem todo o amparo e o tratamento que necessitam. Pedimos ainda, Pai, que aos caravaneiros do amor, que ao derramarem essas luzes, possam fluidificar as águas que estão em nossos lares, para que assim sejam ali depositados todas as energias que necessitamos para o bom refazimento do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito, tornando-nos integralmente conectados à espiritualidade, a Deus e a Jesus. Obrigado, Mestre. Pedimos ainda por todos aqueles que nos acompanham, pedimos por todos aqueles que são os nossos desafetos e nossos inimigos. Pedimos perdão por nossas falhas. Obrigado, Pai. Obrigado por sempre estar conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, vou sair que minha mãe já me gritou. Um beijo com Deus. Muito obrigada, viu, pelas palavras. Tchau, com Deus. Tchau. Tchau, Sandrito. Muito obrigada. Valeu, garotinha. Valeu mesmo. Obrigado por ter estado aí conosco. Obrigado por abrir uma exceção. Tu sabe o que eu tô falando, eu não vou falar. Um beijão. Beijão, garota. Tudo bom. Ótima semana. Você também. Tchau, tchau.